Olá pessoal, vamos dar início então à nossa última aula de sistema nervoso, tá? Hoje a gente termina sistema nervoso, para a semana que vem a gente entrar em sistema urinário. Então hoje eu vou começar a aula falando de medula espinhal. Então lembrem lá no início da aula, semana passada, que eu falei sobre sistema nervoso central, que ele compreende ao encéfalo, tudo aquilo que está na nossa caixa craniana e a medula espinhal. Então, portanto, medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. Ela tem a forma de um cordão, mede aproximadamente 40 centímetros de comprimento e ela vai ocupar o espaço, né, do canal vertebral. Então, lembra lá do sistema esquelético, né? As vértebras, ela ocupa desde a C1, da cervical 1, até a L2, lombar 2, tá? E ela funciona como um centro nervoso de atos involuntários. Então, ela controla tudo aquilo também, ela manda, né, o controle, a informação para os nossos órgãos, por exemplo, tudo aquilo que a gente não consegue controlar por vontade própria. E também como veículo condutor de impulsos nervosos. Então, ó, por meio de nervos, a medula ela se conecta com várias partes do corpo. Então, através dessa conexão feita pelos nervos, ela recebe mensagens, envia até o cérebro e recebe as mensagens do cérebro e transmite para as várias partes do corpo, tá? Então, ela faz essa comunicação do meio periférico do sistema nervoso periférico, né, das nossas extremidades, vísceras, com o sistema nervoso central. Ela possui dois sistemas de neurônios, ela tem o sistema deferente, controla funções motoras dos músculos, regula a função como pressão arterial e temperatura, transporta sinais originados no cérebro até o seu destino. Então, ela traz a informação do cérebro, né? Ela leva a informação do sistema nervoso central para a periferia, para órgãos e extremidades corpóreas, tá? O sistema ascendente, ele vai fazer o inverso, ele vai transportar sinais das extremidades do corpo até a medula e de lá até o cérebro. Agora a gente entra, pessoal, medula então é o último componente do nosso sistema nervoso central. Agora a gente entra em sistema nervoso periférico. Então, nosso sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central, que é o que a gente viu até agora, né? Encéfalo e medula espinhal. E agora a gente entra para o sistema nervoso periférico. Então, relembrando, o sistema nervoso central é o que vai processar toda a informação recebida e dar um retorno, tá? O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos. Então, são nervos que partem do sistema nervoso central para levar a informação até as extremidades e trazer informações das extremidades para o corpo. O nervo, né? O que então são esses nervos? Que o sistema nervoso periférico compreende aos nervos. São reuniões de várias fibras nervosas. Então, olha aqui, esse aqui é um nervo que tem dentro dele reunião de várias fibras nervosas, tá? Que são formadas por axônios ou dendritos. E essas fibras nervosas são formadas pelos prolongamentos dos neurônios, dendritos e axônios, né? Então, e elas se organizam em feixes. Cada feixe forma um nervo, tá? Então, a gente tem aqui os feixes, ó, e aqui eu tenho, então, um nervo. Esse sistema nervoso periférico também vai ter, gente, nervos sensitivos, que são os aferentes, né, que levam a informação da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Quando eu falo levam da periferia, gente, aqui a gente também inclui tudo, desde aquela picada de abelha que você levou, como o funcionamento dos órgãos internos, tá? Os nervos motores ou eferentes, eles vão transmitir impulso do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas. E os nervos mistos, né? Que formados por axônios de neurônios sensoriais e por neurônios motores. Então, esses nervos mistos, eles fazem essas duas funções, tá? Quando esses nervos partem lá do encéfalo, que é a estrutura que está lá na caixa craniana, eles são chamados de nervos cranianos. Quando eles partem da medula espinhal,
eles são chamados de nervos raquidianos, tá? Então, olha lá do encéfalo, lá da nossa caixa, das estruturas que estão lá na caixa craniana, a gente vai ter, partindo dessa estrutura, 12 pares de nervos cranianos. 3 são sensoriais, 5 são motores e 4 são mistos. Pessoal, não vou cobrar isso na prova, não precisa ficar desesperado tentando gravar. Isso aqui é para vocês entenderem, tá? Que eles têm as funções de levar a informação do corpo para o sistema nervoso central, de trazer informação do sistema nervoso central para o corpo, e tem nervos que fazem as duas funções. Então, olha aqui, os nervos cranianos são 12 pares. A gente tem o nervo olfatório, o nervo trigêmeo, o nervo facial, espinhal, o nervo vago, que vai controlar a parte pulmonar e cardíaca, né? O nervo glossofaríngeo e hipoglosso, nervo vestíbulo coclear, nervo óculomotor e o nervo óptico, tá? Então, esse daqui, pessoal, é só a título de conhecimento. Não precisa ficar se matando de decorar, porque eu não vou cobrar isso na prova. Aqui, olha, eu nem vou ler, tá? Porque também é título de curiosidade, mas eu sei que aluno às vezes é muito curioso. Então, para vocês verem a função de cada nervo craniano, o que eles fazem. E daí a gente começa também a entender um pouquinho por que quando a pessoa sofre um trauma, um determinado trauma afeta, por exemplo, a visão, né? Afeta, por exemplo, a audição e assim por diante, tá? Da medula vão sair 31 pares. Então, nós temos 12 pares saindo do encéfalo e da medula 31 pares de nervos. 8 pares de nervos cervicais, porque saem da altura da coluna cervical. 12 pares de nervos dorsais, 5 pares de nervos lombares e 6 pares de nervos sacrais, tá? Lembra da região torácica?